A todos, declaro aberto a 12ª sessão ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereadora Rosido Cris. Presente. Vereador Cris Pneu. Presente. Vereador Rogério Mecânico. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biola. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Presente. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Galego da Fuleiraria. Presente. Vereador William Mendes. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do voto de pesar. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Moção número 31/2025. Senhor presidente, com grande tristeza e consternação, soubemos do falecimento da estimada cidadã Tânia Regina de Oliveira, ocorrido na data de 18 de abril. Tânia foi uma pessoa muito querida e amada por todos, e que, ao longo de sua existência, sempre demonstrou qualidades e virtudes, razão pela qual cativou um grande número de amigos e admiradores. Mãe exemplar, dedicada, deixou um legado de amor ao próximo e de perseverança às suas ações. Que Deus acolha em seus braços para o descanso merecido. Diante do exposto, apresento a presente moção de pesar pela morte da estimada cidadã Tânia Regina de Oliveira, para consignar o pesar da Câmara Municipal de Mairinque por sua partida. Requeiro ainda a observância de 1 minuto de silêncio durante a sessão da Câmara, que seja encaminhada a cópia desta à família enlutada. Vereador Paulo Marrom. Peço aos senhores vereadores e vereadora que observe 1 minuto de silêncio em respeito à família enlutada. Em discussão, a ata da 11ª sessão ordinária e 10ª sessão extraordinária. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora a votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado a 11ª ata da sessão ordinária e 12ª ata e 10ª ata da sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça o recebimento dos projetos do Executivo. Projeto de Lei número 26/2025. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a autorização para alterações dos anexos de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias e de aberturas de crédito adicional especial em 119 mil. Projeto de Lei número 27 Pode continuar, né? Projeto de Lei número 27/2025. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a autorização para alterações dos anexos do Plano Plurianual de Lei de Diretrizes Orçamentárias e aberturas de crédito adicional especial em valor de 119 mil. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas de requerimentos.
Requerimento número 24/2025, vereador Alexandre Peixinho. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do ofício requerimento por meio de qual Vossa Excelência apresenta o requerimento de informações referente ao processo da concorrência pública de número 02/2023, que tem o objetivo a concessão de serviços públicos de estacionamento rotativo de veículos automotores na vias e logradouros públicos do município de Mairinque, Estado de São Paulo, com disponibilidade de software, equipamento, sinalização, meios de pagamentos, materiais e mão de obra, conforme informações contidas no termo de referência. Preliminarmente, informamos que o processo licitatório, com todos os documentos da fase interna de planejamento de contratação, estão disponíveis para consulta pública no setor de compras e licitações, lotada na Prefeitura Municipal de Mairinque, no balcão de maneira presencial. Nessa linha, foi realizada a publicação nos modelos da Lei de número 14.133, de janeiro de 2021, conforme pode ser verificado no Portal Nacional de Contratação Pública e Porta de Transparência do município de Mairinque. As demais, respondendo diretamente às perguntas formuladas pelo vereador, passamos, primeiro, quais contratos foram assinados pela outorga do serviço de estacionamento rotativo. Favor fornecer cópia e referido contratos. O contrato de número 14/2023, referente à concorrência pública de número 02/2023, foi firmado com a empresa Dinâmica Administração e Representação Limitada, para a administração de estacionamento rotativo de veículos automotores do município de Mairinque, em conformidade com a disposição do edital, bem como a expressa da Lei de número 8.666/93, na Lei de número 12.587/12, no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei de Município 3.614/18 e Decreto de número 6.516/2023. 2. A Prefeitura está estudando o contrato vigente com vistas a alterná-lo de modo a contemplar o fracionamento e a cobrança para o tempo efetivamente utilizado. Ocorre que a contratação foi celebrada entre as partes no período de maio de 2024, ou seja, obrigações contratuais afirmadas seguem em execução até a presente data. Embora a responsabilidade a cumprir os contratuais firmados da gestão anterior é uma responsabilidade importante para a gestão atual, visando sempre os interesses da população de Mairinque. Para isso, todos os contratos estão em análise para o cumprimento de suas obrigações e a prestação de serviços adequado que implique no acatamento das disposições legais e regulamentadas das instruções estabelecidas por esse município. 3. Se sim, em que estágio se encontra este procedimento? Sim, a Administração Pública de Mairinque está analisando todos os contratos firmados com esta municipalidade na gestão anterior e que segue vigente para o exercício de 2025. 4. Para quando se estima a sua efetiva implementação? Ressaltamos que a contratação não completou um ano de execução, a contar da data da assinatura do contrato e a ordem de serviço expedida, considerando ainda que o maior período da execução deste contrato se deu no exercício de 2024, sobre a administração e gestão anterior. Portanto, não há previsão determinada para a efetivação de alterações contratuais. Por fim, cabe a esta administração pública visar o interesse público e, prevendo o tempo renascente da contratação, definir obrigações de forma que melhor atenda a municipalidade. Pois bem, respondido o questionamento, ressaltamos que a administração municipal mantém seu compromisso com a transparência e a cooperação entre os poderes, colocando-se sempre à disposição o diálogo e para o atendimento de legítimas demandas, apresentadas por Vossa Excelência e por esta respeitável Casa de Lei. Apresentamos nessa oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Carlos Eduardo Tomás Pedroso, prefeito. Requerimento número 25/2025, vereadora Rose do Cris. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, acusamos recebimento do ofício, requerimento por meio do qual Vossa Excelência apresenta o requerimento de informações referentes ao processo de dispensa de licitação de número 01/2025, que tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de reforma administrativa para adequação dos cargos de provimento em comissões combinada com a reorganização de estruturas organizacional para mudança do regime jurídico único dos servidores públicos municipais de Mairinque, a fim de realizar estudos e sugerir soluções voltadas a alterações do regime jurídico único seletista para o regime jurídico único estatutário, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a atualização e modernização das disciplinas aplicáveis à estrutura básica do quadro de emprego, cargos efetivos, dos impactos sobre a folha de pagamento, conforme informações contidas no termo de referência. Preliminarmente, informamos que os processos licitatórios, incluindo os procedimentos de dispensa e inegibilidade de licitação, como todos os documentos da fase interna de planejamento da contratação, estão disponíveis para consulta pública no setor de compras e licitações lotada na Prefeitura Municipal de Mairinque, de maneira presencial, uma vez que os documentos da fase de planejamento da licitação constam dos autos físicos que ficam alogados no respectivo setor. Além disso, informamos que o modelo do artigo 72, parágrafo único, Lei Federal de número 14.133, de 2021, Lei de licitação em autos de autoriza a contratação direta, ou o extrato decorrente, ou o contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição pública em sítio eletrônico oficial, qual seja o Portal Nacional de Contratações Públicas. Assim, pontuamos que os documentos como estudo técnico preliminar, termo de referência, orçamentos, pareceres jurídicos, etc., não precisam ser publicados no ditames da lei, razão pela qual, por serem advindos da fase de planejamento, isto é, uma fase interna, não necessita de publicações nos portais correspondentes, sendo necessário somente os documentos de modo alternativos, como disposto no artigo 72, parágrafo único, de licitações. Nessa linha, foi realizada a publicação dos modelos de lei, conforme pode ser verificado no Portal Nacional de Contratação Pública. A porta de transparências do município de Mairinque, conforme figuras abaixo. Ademais, respondendo diretamente às perguntas formuladas pelo vereador, passamos, primeiro, a cópia na íntegra da dispensa da licitação de número 02/2025. A Prefeitura Municipal de Mairinque exerce integralmente a transparência de suas atividades no que tange os processos de compras e licitatórios, respeitando as leis vigentes sobre os acessos às informações. Nessa linha, para assegurar que a administração pública de Mairinque vem cumprir esses requisitos, ressaltamos que todos os processos de compras e licitações são de caráter público e estão à disposição para consulta através do endereço mencionados anteriormente ou por meio de solicitação vistas ao processo nas dependências dessa Prefeitura. Pois bem, respondido questionamentos, ressaltamos que a administração municipal mantém seu compromisso com a transparência e a compreensão entre os poderes, colocando-se sempre à disposição para o diálogo e para o atendimento das legítimas demandas apresentadas por Vossa Excelência e por esta respeitada Casa de Lei. Apresentamos nessa oportunidade nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Carlos Eduardo Tomás Pedroso, prefeito. Requerimento número 26/2025, vereadora Rose do Cris. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do ofício
requerimento por meio de qual Vossa Excelência apresenta requerimentos de informações referente ao processo de dispensa de licitação de número 02/2025, que tem por objetivo contratação de empresa especializada em contabilidade e finanças públicas para elaboração e planejamento orçamentários conforme informações contidas no termo de referência. Preliminarmente, informamos que o processo licitatório, incluindo os procedimentos de dispensas, inegibilidade de licitação, com todos os documentos da fase interna de planejamento da contratação, estão disponíveis para consulta pública no setor de compras e licitações lotada na Prefeitura Municipal de Mairinque, no balcão de maneira presencial, uma vez que os documentos da fase de planejamento da licitação constam dos autos físicos que ficam alogados no respectivo setor. Além disso, informamos que nos moldes do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal de número 14.133, de 2021, Lei de Licitação, o auto autoriza a contratação direta, ou o extrato decorrente de contratação deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, qual seja o Portal Nacional de Contratação Pública. Assim, pontuamos que os documentos como estudo técnico preliminar, termo de referência, orçamentos, parecer jurídico, etc., não precisam ser publicados nos ditames da lei de razão pela qual, por serem advindos da fase de planejamento, isto é, fase interna, não necessitam da publicação nos portais correspondentes, sendo necessários somente os documentos de modo alternativos, como disposto no artigo 72, parágrafo único da Lei de Licitações. Ademais, respondendo diretamente às perguntas formuladas pelo vereador, passamos, primeiro, cópia na íntegra da dispensa da licitação de número 02/2025. A Prefeitura Municipal de Mairinque exerce integralmente a transparência de suas atividades no que tange os processos de compras e licitatórios, respeitando as leis vigentes sobre o acesso de informações nesta linha. Para assegurar a administração pública de Mairinque, vem cumprir esses requisitos. Ressaltamos que todos os processos de compra, licitações são de caráter público e estão à disposição para consulta através do endereço mencionados anteriormente ou por meio de solicitação de vista no processo, nas dependências dessa prefeitura. Pois bem, respondido o questionamento, ressaltamos que a administração municipal mantém seu compromisso com a transparência e a compreensão entre os poderes, colocando-se sempre à disposição para o diálogo e para o atendimento das legítimas demandas apresentadas por Vossa Excelência e por esta respeitada Casa de Leis Legislativa. Apresentamos nessa oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Carlos Eduardo Tomás Pedroso, prefeito. Peço ao senhor secretário que faça o recebimento de ofícios de terceiros. Ofício número 16/2025. Assunto: contrato de repasse de número 9.553.434/2023. Senhor presidente, vimos pelo presente comunicar a esse digno Poder Legislativo da nossa cidade o compromisso assumido em relação ao plano de sustentabilidade do contrato de repasse de número 953.434/2023, firmando com o Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, para as obras de infraestrutura em ruas do bairro Marmeleiro, Centro, Nova Mairinque, Jardim Brasília e Vila Sorocabana. Em anexo, encontra-se o plano de sustentabilidade que será inserida na plataforma TransferRego, onde é feita toda a transmissão do convênio contrato de repasse. Com estima e consideração, subscrevemos-nos.
Declaração de plano de sustentabilidade. Declaro que o município de Mairinque possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto do contrato de repasse, de número 953434/2023, infraestrutura urbanas no bairro Marmeleiro, Centro, Nova Mairinque, Jardim Brasília e Vila Sorocabana, incluindo sua operação e manutenção de lei de número 14.436, de 9 de agosto de 2022, artigo 89, inciso 2º. Carlos Eduardo Tomás Pedroso, prefeito. Requerimento número 38/2025. Senhores vereadores, senhora vereadora, de alguns dias, meses para cá, têm ganhado força os rumores no meio político da instalação de 3 praças de cobrança de pedágio pelo sistema Free Flow. Os comentários dão conta que até o local da instalação desses pontos de cobrança já estariam definidos na rodovia Castelo Branco, altura do KM 60, próximo ao Shopping Catarina Outlet, na rodovia Lívio Tagrasaki e na rodovia Raposo Tavares, no KM 58, imediações próximo ao Hotel Alpino. As informações são divididas, de alguns dizem que havia a intenção dessas instalações, mas que acabaram sendo abandonadas e retiradas dos projetos de duplicação. Outras afirmam que sim, que permanecem essas intenções e o que haverá efetiva instalações dessas praças de cobrança. Independentemente da sua real possibilidade e concretização, a Câmara Municipal deve estar atenta ao fato de que a instalação dessas praças de pedágio, se efetivadas, irão impactar significativamente as vias de acesso à rodovia, notalmente a estrada vicinal Governador Mário Covas, que se constitui no município acesso à rodovia Castelo Branco. Exposto isso, é que requer ao plenário, na forma regimental, seja oficializado às câmaras municipais do município de São Roque, Alumínio, Araçariguama e Biúna, consultando aquelas casas legislativas quando o interesse em formar um consórcio político administrativo, buscando estabelecer uma política regional de enfrentamento aos reflexos ocasionados pela instalação das praças de cobrança de pedágio, pelo sistema Free Flow, na rodovia Castelo Branco, na altura do KM 60, próximo ao Shopping Catarina Outlet, na rodovia Olívio Tagrasaki e na rodovia Raposo Tavares, no KM 58, imediações do Hotel Pino. Pretendemos, através do presente requerimento e com a manifestação de interesses dos demais municípios, dar o início às medidas legais para a formalização de referido consórcio. Gabinete, vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 38/2025. Eu peço a palavra. Eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 38/2025. É indispensável, o questionamento de que a implantação desses 3 pedágios aqui na cidade vizinha, cidade de São Roque, vai causar um grande impacto a nós mairinquenses. Primeiro porque muitos mairinquenses trabalham em São Roque, Shopping Catarina, trabalham na Gerdau, em Araçariguama, e não tem nenhum posicionamento por parte do governo ou da CCR que os munícipes serão isentos, que vão passar por esse pedágio diariamente. Segundo ponto importante ressaltar, a estrada do Governador Mário Covas será, sim, uma rota de fuga. Então, as pessoas que quiserem fugir do pedágio, que vão para São Roque, Araçariguama, querem fugir do pedágio da Outlet, vão utilizar aqui a estrada Governador Mário Covas. E nós sabemos que um dos grandes problemas da rodovia Governador Mário Covas é a manutenção. É a manutenção do acostamento e a limpeza das canaletas de água pluvial. O Estado vai assumir a responsabilidade da manutenção da estrada do Governador Mário Covas? Então, isso não está colocado em pauta. Nós falamos tanto em publicidade, não houve uma única audiência pública
para participar os municípios. Uma única audiência pública. Então, eles precisam sim nos respeitar, precisam participar das câmaras municipais, os municípios que serão afetados com a implantação desses 3 pedágios, porque o nosso objetivo é defender a população, todos aqui. E isso precisa ser melhor explicado. Lembrando que não será praça de pedágios, ou aquele pedágio convencional, que a pessoa para, paga e segue o fluxo. Será um novo modelo, né, que é o free flow, fluxo livre. Porém, a câmera vai captar a imagem do veículo. E se a pessoa não tiver o sem parar, muitos aqui eu tenho certeza que não tem, né, e munícipes, as pessoas vão ter que baixar um aplicativo para poder fazer essa regularização. Enquanto isso não acontece, vai gerando multas, em cima de multas. Então, precisa ter uma readequação. Eu digo que é possível e é importante a união das câmaras municipais nesse consórcio político-administrativo para minimizar os danos da implantação desses pedágios. É possível porque aconteceu em Sorocaba. Nós pudemos acompanhar que, talvez por influência dos deputados que moram em Sorocaba, o governo cedeu e já anunciou a retirada de alguns pedágios na cidade de Sorocaba nesse novo processo de implantação. Mas a nossa região foi esquecida. Então, isso não pode acontecer. Então, se alguns esqueceram da nossa região, as câmaras municipais não esquecerão e vamos nos unir para buscar uma solução e uma resposta para a população que assim precisa. Tá bom? Então, gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares, referente ao requerimento 38/2025, e encerro aqui minha palavra. Em discussão, requerimento do 38/2025. Alguém querendo fazer uso da palavra? Questão de ordem, votação nominal, só, senhor presidente. Passo agora em votação e acato o pedido do vereador Alexandre Peixinho para que seja votação nominal, em questão de ordem. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jacques. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeiraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 38/2025, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 39/2025. Senhor presidente, considerando a importância de garantir a adequada alocação de funcionários para manter a eficiência dos serviços públicos, considerando que dados públicos indicam a existência de 86 auxiliares de serviços gerais na administração, considerando que algum desses funcionários pode estar desempenhando funções diferentes das suas atribuições originais. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3º, do Regimento Interno, que seja oficializado o chefe executivo para que esse nos informe o seguinte. Primeiro, quais funcionários auxiliares dos serviços gerais desenvolvem suas atribuições na Secretaria Municipal da Saúde? 2. Quais desses 86 auxiliares de serviços gerais estão atualmente desempenhando funções diferentes das suas atribuições originais? 3. Quais são essas funções alternativas? Enviar as devidas justificativas para cada função diferente das atribuições original. 4. Existe algum plano para realocar esses funcionários de volta à sua função originais? 5. Qual o impacto dessa realocação nas atividades de limpeza e manutenção? 6. Quais medidas estão sendo tomadas para garantir que todas as funções essenciais sejam cobertas adequadamente? Perdão, esqueci de falar. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 39/2025. Ninguém querendo fazer uso Questão da... de ordem, votação nominal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação.
Atendo o pedido de questão de ordem do vereador Peixinho e peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto do requerimento 39/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 39/2025, aprovado por 12 votos a 0. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Requerimento número 40/2025. Senhor presidente, considerando a importância de garantir a adequada alocação de funcionários para a manutenção e bom funcionamento da unidade escolar do município, considerando que dados públicos indicam a existência de 36 auxiliares de manutenção escolar na administração municipal, considerando que algum desses funcionários pode estar desempenhando funções diferentes das suas atribuições originais. Diante do exposto, requeiro ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, seja oficializado o chefe executivo para que este nos informe o seguinte. Primeiro, quais auxiliares de manutenção escolar estão atualmente desempenhando as funções diferentes de suas atribuições originais? 2. Quais são essas funções alternativas? Envia as devida justificativa para cada função diferente da atribuições original. 3. Existe algum plano para realocar esses funcionários de volta às suas funções original? 4. Qual o impacto dessa realocação nas atividades de manutenção escolar? 5. Quais as medidas estão sendo tomadas para garantir que todas as funções essenciais nas escolas sejam cobertas adequadamente? Gabinete da vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 40/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Votação nominal. Questão de ordem, vereador. O vereador pediu votação nominal em questão de ordem. Eu acato e peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 40/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 40/2025, aprovado por 12 votos a 0. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Requerimento número 41/2025. Senhor presidente, Teste. considerando que o artigo 5º do inciso 33 da Constituição Federal estabelece que todos têm o direito de receber os órgãos públicos informações de seu interesse, particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados o prazo de lei sob pena de responsabilidade, ressaltados aqueles cujo sigilo seja impreendível à segurança da sociedade e do Estado. Considerando que o artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando a Lei Federal de número 12.527/2011, Lei de Acesso às Informações que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Considerando a Lei Complementar de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal, incluindo a transparência como de seus pilares. Considerando o dever do Poder Legislativo de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e o patrimonial do município, conforme estabelece o artigo 138 e 139 da Lei Orgânica Municipal,
Diante do exposto, requer ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, seja oficializado o chefe executivo para que estes nos informe o seguinte. Primeiro, quais reformas, intervenções, adequações foram realizadas ou estão em andamento no Paço Municipal durante a gestão apresentada, cronograma completo com datas de início e término, previsto o efetivo de cada etapa. 2. Qual o valor total do gasto com as referidas obras até o presente momento, discriminando os valores com o tipo de serviço, elétrica, alvenaria, etc., material, lustres, ar-condicionado, etc., e mão de obra. 3. Qual o valor total desta obra? Reforma, intervenções, adequações. 4. Enviar cronograma físico e financeiro. 5. Quais foram as modalidades de licitação ou contratação para esta obra? 6. Quais foram as empresas contratadas para execução das obras? Informar a razão social, CNPJ, endereço, data, constituição de cada empresa, bem como informações sobre sua experiência prévia em obras semelhantes. 7. Houver aditivos contratuais nas obras em questões, em caso positivo, quais os valores de cada aditivo, suas justificativas técnicas e fundamentação legal. 8. Quais foram as fontes de recursos utilizadas para o financiamento das obras? Apresentar documentação, comprobatório, nota de empenho e liquidação. 9. Houve divulgação prévia no portal de transparência do município sobre essa reforma, intervenções, adequações, seus custos, processos de contratação, em caso de positivo, enviar comprovante, em caso negativo, justificar a ausência da transparência. 10. Quais servidores municipais foram designados como fiscais dos contratos relacionados a essas obras? Enviar cópia da respectiva designação e relatórios de fiscalização. 11. As obras realizadas passarão por alguma avaliação técnica quando a qualidade elétrica, arquitetônica, engenharia civil, etc., em caso positivo, enviar cópia dos laudos ou pareceres. Gabinete Vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 41/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Votação nominal. Passo agora a votação. Aceito a questão de ordem do vereador Alexandre Peixinho e peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 41/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 41/2025, aprovado por 12 votos a 0. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 43/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Este gabinete recebeu cópia de manifestação do Ministério Público, Promotoria de Justiça de Mairinque, com denúncia do protocolado no dia 11 de abril deste ano, sob o número de 0327 00001 26/2025, de possível prática de nepotismo no atual gestão municipal, precisamente dentro da Secretaria Municipal de Administração. Conforme o denunciado da Secretaria de Administração, o senhor Dalmo Alves de Souza Viana, junto do prefeito municipal, senhor Eduardo Tomás, procederam às nomeações da senhora Melisa Porfírio Ribeiro, através da portaria de número 117/2025, para o cargo de comissionada de diretora de recursos humanos do município. Pelo demonstrado, a referida nomeada é cunhada do secretário de administração, conforme comprovado pelas certidões anexas às manifestações, evidenciando a existência de parentesco, vínculo de afinidade em segundo grau.
Ao oficiar este gabinete, o denunciante senhora Viviane Conselheiro Isídio trouxe novo fato ocorrido após protocolar da denúncia, na qual Melisa Porfírio Ribeiro teria pedido exoneração do cargo no dia 16 de abril. Portaria de número 203/2023. Diante dos fatos, a denunciante pede este vereador que o exercício legal de fiscalização dos autos e dos poderes executivo o faça o objetivo de garantir que as leis sejam cumpridas e que os recursos públicos sejam utilizados dentro da estrita legalidade com transparência e eficácia na forma regimental. Requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através do gabinete do vereador, que nos informe o que segue. Primeiro, o prefeito municipal foi oficializado pelo Ministério Público do que diz respeito à referida denúncia, se sim, encaminhar cópia do ofício. 2. Diante do ofício, quais providências foram tomadas pelo prefeito municipal? 3. Considerando que o secretário de administração, o senhor Dalmo, bem como a senhora Melisa, têm grau de afinidade, são cunhados, fato já confirmado na denúncia, porque qual razão o prefeito permitiu que deu continuidade em tal nomeação? 4. Qual foi a providência tomada pelo prefeito municipal em relação ao senhor secretário de administração, que efetivou a contratação de sua própria cunhada, restando até mesmo a suposição de forma indicada pelo mesmo, sem nenhuma justificativa? Nessa oportunidade, renovamos os votos de elevada estima. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 43/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Votação nominal. Entendido o pedido de questão de ordem do vereador, pedindo a votação nominal, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 43/2025. Vereadora Rosido Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Rejeito. Vereador Rogério Mecânico. Rejeito. Vereador Edcarlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biola. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Galego da Funeiraria. Rejeito. Vereador William Mendes. Rejeito. Requerimento 43/2025, rejeitado por 10 votos a 2. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Alexandre Peixinho. O plenário, o vereador decide o que quer aprovar e o que pode rejeitar, o que quer rejeitar, sem problema nenhum. Este vereador votou favorável a esse requerimento, porque esta semana passada e essa semana estive na prefeitura solicitando documentações. Eles respondem muito bonito os requerimentos, que está lá à disposição e tal. Não está. Eu fui lá para ver a ficha funcional e fui cerceado desse direito, porque eu quero analisar algumas outras coisas. Então, é por isso o requerimento está aí. Eu previamente soube que ia ser rejeitado, entendo, mas vou tomar as devidas providências necessárias. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rosido Cris. Votei favorável ao requerimento. Eu acho que a transparência é um dos princípios. Não, é redundante falar até que a administração pública precisa ter transparência ou leis que rejam por essa transparência. Mas, realmente, se for comprovado ilícito, o vereador tem que ajudar na fiscalização, porque o primeiro a fiscalizar é essa casa, né? Então, parabéns pelo requerimento, às pessoas que fizeram a denúncia. Eu estive com o senhor também e vi essa situação, mas, realmente, é de se lamentar que, em outras temporadas,
a gente discutia isso na Câmara também. Mas hoje, infelizmente, está sendo rejeitado. Mas parabéns pela iniciativa, vereador. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 44/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Em 17 de março deste ano, recebemos com tristeza a informação do falecimento da jovem Luana Aparecida Ferreira Viana dos Santos, de apenas 28 anos, mas o que causou enorme preocupação são com as informações publicadas em veículos de informações que denunciam possível falta de atendimento adequado no pronto atendimento municipal de Mairinque. Segundo informações com sintomas de falta de ar, cansaço, Luana teria procurado por 3 dias consecutivos ajuda do posto de atendimento de Mairinque, onde fez apenas um raio-x com supostas recomendações médicas. Seu problema é obesidade, tem que parar de comer. Na manhã do dia 17 de março, ainda com falta de ar, a moça encaminhou-se a outra unidade médica adequada em alumínio. Segundo as matérias, a jovem teria dado entrada por volta das 9h30. Na emergência, foi rapidamente examinada pelo médico de plantão, que, ao verificar que sua saturação estaria baixa, solicitou vários exames e entúfala devido ao agravamento dos sintomas que tinha, infelizmente, evoluiu a óbito, comovendo muitas pessoas que acompanharam o caso nas redes sociais, com manifestações de preocupação com o atendimento feito pela Santa Casa de São Bernardo do Campo, responsável pela gestão do pronto atendimento de Mairinque. Diante do exposto no termo do artigo 224, inciso 3º, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, que nos informe o seguinte. Primeiro, em 3 consultas do pronto atendimento de Mairinque, quais foram os exames realizados além do raio-x? 2. Quais foram as conclusões médicas nos 3 atendimentos feitos à jovem Luana? 3. Após a notícia de falecimento, as matérias veiculadas nas redes sociais com os supostos atendimentos ineficientes, quais as providências que a Prefeitura tomou junto à empresa emitida Santa Casa de São Bernardo do Campo? 4. Foi aberta uma sindicância para apuração dos fatos? Se sim, já havia alguma conclusão? Se negativo, por qual razão? 5. Houve alguma mudança no protocolo do pronto atendimento a fim de melhorar os serviços de atendimento médico e evitar que casos similares voltem a ocorrer? 6. Este gabinete recebeu informações de que vários funcionários demitidos pela empresa Santa Casa de São Bernardo do Campo, o dia 1º de janeiro de 2025, isso procede? Se sim, o que justifica tantas substituições de funcionários? Favor encaminhar uma lista discriminando nome, função e data de admissões de cada funcionário até a data deste requerimento. 7. Há notícias que um funcionário da empresa Santa Casa, responsável pela manutenção, preservação e zeladoria, estaria tomando decisões junto a equipes técnicas, inclusive indicando contratações e admissões com alegada amizade com agentes políticos. Isso procede? 8. Ainda com relação ao mesmo funcionário, chegou às informações que o mesmo seria também responsável pela empresa terceirizada de limpeza. Isto procede? 9. Qual a empresa contratada subterceirizada responsável pela limpeza? Quantos funcionários estão contratados? Qual o valor pago mensalmente a esta empresa? 10. A empresa de segurança atuando também como subterceirizada no pronto atendimento? Se sim, qual o nome da empresa? Quantos funcionários estão contratados? Qual o valor pago mensalmente a esta empresa? 11. Relacionar com nomes e funções todos os funcionários contratados direta ou indiretamente pela empresa Santa Casa de São Bernardo do Campo, no pronto atendimento municipal. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 44/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passo agora em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Votação nominal. Questão de ordem, vereador. Atendida.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a deliberação do requerimento 44/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Rejeito. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Vereador Galego da Funeiraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 44/2025, aprovado por 11 votos são. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Cris Eu Pneus. acabei errando meu voto. Sem Peço problema. desculpa. Sem problema. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 45/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Ao analisar o projeto de lei complementar de número 02/2025, percebemos que não há obrigatoriedade no ensino superior para diretores do departamento de causa estranhas, pois, na maioria, parte das funções previstas na reforma administrativa há necessidade de conhecimento pleno das funções na apresentação do novo organograma que compõe a lei complementar de número 01/2025. Podemos listar vários exemplos. Departamento Técnico de Gerenciamento de Assistência Social, a própria nomenclatura faz presumir que é um cargo técnico, portanto, se faz necessários conhecimento na área, como, por exemplo, formações em assistência social. Departamento de Educação Inclusiva, apontando premissa de que, neste cargo, teremos alguém com conhecimento educacional, como, por exemplo, formação magisterial, ainda com amplos conhecimentos na área de inclusão. Departamento de Gestão e Pedagogia, como o próprio nome, espera-se alguém com a formação de pedagogia. Departamento de Gestão de Convênios competirá o acompanhamento de convênios de obras, serviços públicos, e por isso depende do conhecimento técnico para tratar destes assuntos junto à Caixa Econômica Federal. Profissionais de engenharia e arquitetura com os outros responsáveis técnicos dos governos estadual e federal. Portanto, deve ser exigível total capacidade do nomeado. Departamento médico. Espera-se que o mínimo ganhamos de um médico ou outro profissional da saúde gerindo o departamento. Aliás, quando se trata da saúde, exigência de capacidade técnica deve ser aplicada a todos os departamentos. Diante de alguns expostos que nos fazem refletir a necessidade de formações em ensinar superior para aquelas que serão nomeados diretores de departamentos, se possível, contratar o requisito preferencialmente ensino superior. Fixa a falta de acessibilidade na norma e, se deliberada, risca de interpretação de quem nomeia, sem critérios objetivos, cerca de requisitos mínimos exigidos aos candidatos para o preenchimento do cargo nesta temerária e deliberação de projetos de lei complementar, de número 01 e 02/2025, pois fundamentalmente podem ser declarados inconstitucionais, como já ocorreu nessa municipalidade. No termo do artigo 224, inciso 3º, e a fim de obtermos maiorias informações sobre os processos de lei complementar de número 01 e 02/2025. Requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que nos informe o que segue. Primeiro, por qual razão optou, quando a elaboração da redação do projeto de lei complementar número 02/2025, fixa os termos preferencialmente ensino superior, ao invés de fixar para cada departamento a exigência de requisitos mínimos a fim de dar maior acessibilidade e objetividade na norma. 2. Como essa falta de acessibilidade, teme-se que quem nomeará os cargos poderá ter dupla interpretação, com opção de contrato com ou sem ensino superior, o que pode diminuir a qualidade de prestação de serviços quando a nomeação for em departamento
com a real necessidade de amplo conhecimento técnico. E, a fim de corrigir tal equívoco, pretende o Executivo Municipal encaminhar a sua substitutividade, evitando a deliberação de objetos que possam a ser declarados inconstitucional no futuro. Se sim, qual a previsão, se negativa, justificar? Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 45/2025. Com a palavra. Com a palavra, vereador William Mendes. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores. Eu sou contrário a esse requerimento, pois a responsabilidade é total do Executivo, tanto no acerto como no erro. E num passado não tão distante, os diretores também não ocupavam, não precisava ter nível superior em algumas funções. Então, eu creio que algumas, que nem o departamento médico, o prefeito vai colocar cargo técnico. Isso não tenho dúvida. É só. Em discussão, requerimento 45/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Peixinho. Esse requerimento 45, com certeza, vai ser rejeitado por 10-2 de novo, né? Eu fiz esse requerimento porque as comissões, vocês podem ver que a data do dia 25/4, as comissões não tinham se reunido ainda. Nos reunimos ontem, a Comissão de Justiça e Redação e Orçamento e Finanças. Aí ficou entendido de buscar mais subsídio para a nossa reunião, que teoricamente seria hoje. Não aconteceu. Fui procurado no meu gabinete pelo presidente da comissão e o vereador Cris, que é membro da Comissão de Justiça e Redação, com parecer pronto, tá? Em referente ao projeto 1 e 2 de lei complementar. E fui surpreendido com um parecer pronto, né, para eu assinar. Aí eu falei que eu queria ver e talvez, posteriormente, gentilmente, o presidente da comissão deixou uma cópia comigo perto das 9 horas, acho que era, né, vereador? E eu fui fazer análise. E eu vi que tem algumas coisas que não bate com o que a gente precisa, e essas informações seriam muito interessantes. Mas também esse projeto, os dois projetos estão na ordem do dia também. Seria importante a aprovação desse requerimento, até, vereador William, porque até posteriormente o prefeito colocar no papel que ele se compromete, mesmo não tendo, porque é um absurdo, ele colocou que, preferencialmente, ensino superior. E se todo mundo sabe que, preferencialmente, não tem obrigação, e, se não tem, e também não tem nenhuma característica ali que diz que precisa ter estudo. Do jeito que está, não precisa ter estudo nenhum para assumir o departamento de gestão pedagógica. Olha só que absurdo. A pessoa pode não ter estudo nenhum para assumir o departamento de gestão pedagógica. Olha que interessante. Ele não precisa ter estudo nenhum, talvez, do jeito que está no projeto, para assumir o departamento de educação inclusiva. Não precisa ter estudo nenhum, de acordo com o projeto, para, deixa eu ver outra aqui, para assumir o departamento de gestão de convênios. Então, eu peço que aprove esse requerimento, embora já saiba, o vereador Cris votou no número errado, era esse que era para rejeitar, vereador, não aquele 44, e aí, que a gente sabe, onde o prefeito fica preocupado e ordena que rejeite, mas eu vou tomar minhas medidas, como venho tomando desde o dia 1º de janeiro deste ano. Então, aqui, estão tentando me calar, mas não vão me calar, porque nós estamos aqui para fazer a coisa certa. Aqui o voto é favorável, é contra, tudo bem, e depois sai daqui, eu vou ver o que tem que fazer. Então, gostaria que aprovasse meu requerimento, mas eu já tenho certeza que vai ser 10-2, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Em discussão, requerimento 45/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora a votação. Questão de ordem, votação nominal.
Aceito a questão de ordem do vereador Alexandre Peixinho. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 45/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Rejeito. Vereador Rogério Mecânico. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biola. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Vereador Rejeito. Galego da Funeiraria. Rejeito. Vereador William Mendes. Rejeito. Requerimento 45/2025, rejeitado por 10 votos a 2. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 46/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Este gabinete tem recebido diversas reclamações do município, com justa razão, acerca precária de manutenção das estradas em vários. Segundo informações, as poucas estradas que têm recebido manutenções foram terraplanadas apenas com a terra ou, em vez de serem niveladas, cascalhos, inclusive com compactação. Diante do exposto, no termo do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviço Público, que forneçam as seguintes informações. Primeiro, qual o procedimento utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos na manutenção das estradas vários bairros do município? 2. Por qual razão não tem utilizado o cascalho ou bica corrida para a manutenção das estradas? 3. Encaminhar cópia de notas fiscais referente à aquisição de cascalho, bica corrida e outros materiais utilizados pela Prefeitura na manutenção das estradas a partir de 1º de janeiro. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 46/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Questão de ordem sobre votação nominal. Tendo a questão de ordem do vereador Alexandre Peixinho, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 46/2025. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Rejeito. Vereador Rogério Mecânico. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Galego da Funeiraria. Rejeito. Vereador William Mendes. Rejeito. Requerimento 46/2025, rejeitado por 9 a 3. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Alexandre Peixinho. Eu admiro rejeitar um requerimento tão simples e com as estradas rurais do jeito que estão, com essa chuva, nós vimos nas redes sociais aí a discussão, que passou a máquina de manhã, à tarde choveu, virou um lamaçal, onde piorou o serviço. E lembro quando fui prefeito, que não medi esforços em comprar bica corrida e, às vezes, até conseguir cascalho doado para a gente poder fazer as estradas ficarem, porque eu era cobrado pelo marido da minha vice, que hoje votou favorável ao requerimento, para que as estradas fossem bem feitas. Vejo aí que não tem preocupação em saber se está tendo material ou não. Era isso que eu queria saber, se está comprando, se está procedendo, se vai. Mas mesmo rejeitado, agora, com certeza, o prefeito vai startar o departamento de obras dele para comprar os devidos materiais das promessas que ele andou fazendo, que ia asfaltar a cidade inteira, inclusive os bairros rurais. Estou aguardando para ver. Então, por isso, o meu voto favorável, e agradeço aos vereadores que votaram favorável, e também admiro a coragem de Vossa Excelência, vereadora de Carlos, em contrariar o pedido do prefeito em rejeitar
E aí, com certeza, é por o carinho que Vossa Excelência tem com os moradores dos bairros mais distantes e, com certeza, conhece a necessidade desses moradores de estradas rurais. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora Rosa do Cris. Senhor vereador, senhores vereadores, não é só as estradas dos bairros mais afastados. Esses dias eu passei pela Honorato Cômodo, quase não deu para subir. O Paulo Marrom, vereador Paulo, o vereador Biula conhece bem aquela região ali da Honorato, praticamente intransitável, sem manutenção nenhuma, um risco de acidente iminente a qualquer momento. E o acesso que tem para as casas daquela região, que é pela descida do Monjolinho, também está assim tomado pelo mato e, quando chove, Deus nos livre. É uma judiação daquele povo, é um sofrimento que não tem fim. Se cobramos na gestão passada? Sim, cobramos e muito. E, como eu falei, esse tipo de serviço é contínuo, é rotineiro. Não é porque passou um prefeito e entrou outro que o serviço está começando agora. Não, ele é contínuo. Serviço de prefeitura não para. Então, parabéns pelo requerimento, uma pena ter sido rejeitada, porque é importante a gente saber quando os materiais serão comprados, assim como a gente sabe que não tem massa asfáltica para tampar os buracos, estão, acho que, vendo uma licitação para a contratação de empresa para tapa-buraco. A Sertanejo vai demorar um tempo a mais, senhor presidente, para ser pintada as margens, colocar sinalização vertical, horizontal, porque realmente as 105 latas de tintas que estão na prefeitura estão com defeito, pinta de manhã, à tarde já está sem tinta e não tem previsão de troca, e também estão vendo a possibilidade de uma licitação para contratação de empresa para pintar as ruas da cidade. Espero que esse período dos 4 meses passe logo e que a gente veja a cidade caminhando, porque o serviço é contínuo. Prefeitos passam, mas o serviço é contínuo. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Ed Carlos da Padaria. Eu, naquela época, sempre lutei e continuarei lutando sempre para melhorias das estradas da zona rural, né? Independente de requerimento, sem requerimento. O requerimento eu entendo que atrapalha bastante. É por isso que eu rejeitei o requerimento passado agora, o penúltimo agora, que nós rejeitei, por conta que ainda não foram aprovados os projetos dos cargos. Não vi ainda o projeto. Agora, quando fizer, na próxima, se aqui for aprovado, irei aprovar com certeza. Mas não vi necessidade de ser aprovado aquele requerimento. Agora, esse eu vejo uma necessidade, é uma batalha muito grande para as pessoas aí que usam as estradas da zona rural, né? Pouso Alegre, Dona Catarina, Mato Dentro, as máquinas estão lá no Mato Dentro, pode ficar máquina dia e noite. Eu concordo que tem que comprar bica corrida, isso é fato, precisamos comprar, e acredito que o prefeito vai comprar sim, e eu voltei aprovando, vereador, não é para contrariar ninguém, e sim eu estou aqui para fazer a vontade do povo, né? Será que o povo pede para aprovar um requerimento onde eles nem têm a informação, nem chegam a eles? Então, é isso. É só, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Jackson. Boa noite a todos, boa noite, plateia presente, vereadores aqui, vereadora Rose. Fui contra o requerimento, porém, deixo bem claro a toda a população, sempre lutei também pela região rural. Estive semana passada no bairro do Seu Mandília, no qual estou cobrando o prefeito, também os secretários, para dar atenção para a população. Está aqui os moradores presentes na plateia. Então, eu deixo bem claro, não é um requerimento que vai parar a administração de trabalhar. Então, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho de fiscalizar, mostrar o trabalho que está sendo executado com toda a dificuldade que o prefeito tem enfrentado. Estamos todos os vereadores empenhados a mostrar, correr atrás e tentar, de qualquer forma, buscar um recurso para atender essa população tão carente. Então, deixo bem claro que não sou contra a administração, estamos trabalhando a favor da população, de maneira que todos sejam atendidos conforme o prefeito vem tendo
a possibilidade de atender todos. Então, muito obrigado, presidente, e agradeço aos vereadores. Pode tocar, Cris. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Paulo Marrom. Concordo aqui com a fala do vereador Jackson. Vereadora Rose, a senhora citou meu nome. Sou um dos vereadores que mais, um dos que mais luta pelo nosso município, inclusive consegui uma máquina patrol com a nossa deputada Bruna Furlan. Não é um requerimento que vai mudar isso, tá? E hoje acabei de receber também uma ligação da assessora da deputada Bruna, consegui mais R$500 mil com ela para recap e infraestrutura para o nosso município, tá? Passou de 6 milhões. Então, o pessoal que conhece o vereador Paulo Marrom sabe do trabalho do Paulo Marrom, por isso que eu estou no 3º mandato nessa Casa de Leis. Então, mas concluo aqui a minha fala e respeito a posição da senhora, vereadora. Tá? Deus abençoe e ilumine a todos. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 47/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Na última sexta-feira, 25/4, recebi em meu gabinete o munícipe Danilo Aparecido de Souza, pai de estudante Murilo, matriculado na Escola Municipal Marília Helena Gessim, no Jardim Flora. Relatou que seu filho utilizou o transporte escolar da Jundiá para ir até a unidade escolar. Na saída da escola, seu cartão não funcionou e a criança foi impedida de adentrar dentro do ônibus para passar a catraca com ameaças de deixarem a criança no local, sem ser transportada. Diante do exposto, é que, nos termos do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, requeira ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que forneça as seguintes informações. Primeiro, qual o procedimento no caso da falha de um cartão do transporte escolar? Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 47/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Passo agora em votação. Questão de ordem, votação nominal. Questão de ordem atendida. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento 47/2025. Vereadora Rosido Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneu. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeiraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Requerimento 47/2025, aprovado por 12 votos a 0. Não havendo mais as indicações de número 624 a 655/2025 serão encaminhadas aos seus destinatários. Não havendo mais nada a tratar no expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito por primeiro vereador Alexandre Peixinho, por 15 minutos com direito de concessão de apartes.